Oi pessoal, então no vídeo passado eu falei, na parte 1, eu falei sobre a estrutura energética do nosso ser, do nosso corpo, tá certo? Corpo, alma e espírito, foi o combinado que a gente fez. Agora nesse vídeo eu vou explicar para vocês como é que nós estamos, na verdade assim, para a gente poder entender para onde nós estamos indo, qual é o processo de transformação que o nosso corpo vai passar, está passando na verdade, que o nosso corpo está passando nessa fase de transição para a quinta dimensão, né? Se você tem alguma dúvida com relação aos campos dimensionais, tem um vídeo aqui no canal que explica de que lugar que eu tô falando, tá? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta dimensão, ok? Então vamos lá, a gente falou sobre a estrutura energética do ser e que eu tenho aqui no pretinho o meu corpo físico, no vermelho eu tenho o meu corpo dimensional, que a minha alma já expandiu, aonde estão os traços da minha personalidade, essa alma é a energia que habita o meu corpo, né? E onde estão os aspectos intangíveis do meu ser, tá bom? Tá, beleza. Então eu tenho essa estrutura para poder, desculpa, para poder viver numa matriz tridimensional. Só que nós estamos migrando para uma matriz quadra e pentadimensional, certo? Na verdade, assim, nós estamos atravessando a matriz quadridimensional para chegarmos numa matriz de quinta dimensão, que é a matriz pentadimensional. Então vamos entender que história é essa que eu tô falando. Olha só, o meu ser, aqui, nessa bolinha, acho que dá para ver direitinho. Eu tô aqui está o meu campo energético com o meu espírito. No meu espírito, lembra que eu falei que no meu espírito cabe tudo, todas as possibilidades. Ó, eu sou energia que expande, vê que pode viver múltiplas realidades, mas eu continuo aqui, ó, vivendo, integrando, eu preciso integrar agora todas as possibilidades, as experiências que eu vivi. Então, na medida em que eu estou acessando, porque antes, na terceira dimensão, a nossa mente bloqueava o nosso sentir. A nossa mente falava assim, como eu falei lá no outro vídeo, você tá vendo espírito aqui? Velho, não existe. Você tá vendo energia? Esse papo de energia, para com isso, né? Só que, na medida em que o planeta Terra foi recebendo energia de luz, nós fomos entrando na primavera cósmica galáctica, a gente foi clareando a nossa mente. Então a nossa mente começou a abrir buraquinhos, deixa eu fazer pro lado de cá. A nossa mente começou a abrir buraquinhos e aqueles 10% só que a nossa mente acessava deve estar em 11%, vai, com boa vontade, em algumas pessoas. Aí tem 11%. E aí esses 11% tá falando, caraca, então tem alguma coisa aí que mudou na minha vida, eu não sei explicar direito. E você começa a perceber a sua vida, a questionar a sua vida a partir do sentir, a partir de questionamentos que a sua mente nem entende direito. A sua mente vai e julga, na grande maioria das vezes, a sua mente vai e julga que você está procrastinando, que você pode até estar também, que você pode estar perdido, que você não sabe mais quem você é, não faz mais sentido os amigos que você estava, se relacionava, enfim. Essa percepção, observa que é do campo do sentir. A gente ampliou isso. Quer queira, quer não, galera. Desculpa, não dá pra negar que isso está acontecendo. A grande maioria das pessoas estão começando a questionar muitas coisas da sua vida, né? Tem gente, ponto, claro, eu já até sei que você tá pensando assim também. Não, mas tá, ó, Cláudia, tá longe, ó. Eu sempre escuto isso. Ih, amiga, tá longe, sabe, de alcançar isso daí. Não interessa se tá longe ou perto. Longe ou perto tá dentro dessa matriz tridimensional aqui, certo? A gente tá falando agora do campo de possibilidades. Então assim, se eu vim aqui para experimentar, experimentei, tá na hora de integrar, para eu acessar de novo essa minha fonte, acessar essa energia aqui, que é a do meu espírito, onde tudo contém, agora, nesse momento, eu estou começando a entender que todos os meus sentimentos, eles estão correlacionados e que a influência, e que a energia do outro impacta em mim. A energia do outro interfere na minha energia. O bem-estar do outro interfere no meu bem-estar.
Não é só uma questão como é que o humor do outro me afeta, sem ele precisar abrir a boca. Né? Sabe aquela coisa de tipo, cara feia pra mim é fome, né? Cara feia pra mim é fome. Tá, tudo bem, cara feia pra você é fome, mas observa como é ruim você tá perto de uma pessoa que tá mal-humorada. Você se sente mal. Ela não precisa falar nada, ela só basta ela fazer cara feia. E tipo, se ela só fez cara feia e não tá te falando nada, por que você tá tão incomodado? Porque a energia é o campo eletromagnético dessa pessoa que está afetando o seu campo eletromagnético, certo? Bom, mas isso a gente vai falar, como eu combinei, no outro vídeo, que a gente vai falar como afeta ou não. O fato é que eu não só sou afetado pelo campo do outro, mas pelo meu próprio campo, pelos registros e memórias que estão vibrando no meu campo. Lembra que eu falei? Vou falar rapidinho. Lembra que eu falei que o corpo morre, vem a alma, né? A alma fica vibrando aonde? No meu campo energético. A alma fica vibrando no meu campo energético e esperando o quê? Quais são as principais memórias e registros que estão no meu campo? Aqueles que eu ainda preciso integrar. Aqueles que ainda não foram para a luz, aqueles que ainda não conseguiu, meu espírito não conseguiu absorver. Porque na hora que eu consigo, por exemplo, digamos aqui, eu tô aqui falando dessa energia aqui. Tomara que vocês estejam vendo. Eu tô falando dessa energia aqui. Essa energia, por exemplo, ela é uma energia que eu preciso curar. Aquele exemplo que eu dei no outro vídeo. Por exemplo, fui uma pessoa muito egoísta, possessiva, apegada, tá? E eu desencarnei com esse nível de consciência. E aí o que acontece? Aí eu venho aqui e isso está me afetando? Tá, porque eu tô com dificuldade. Agora eu sei, a minha consciência sabe, mas a minha mente nega muitas vezes. A minha consciência sabe que eu preciso lidar com questões que vão me colocar em xeque se eu conseguir desapegar. Se eu conseguir ser uma pessoa menos egoísta, mais solidária, mais solidária, exercer mais a compaixão. Então eu vou ter situações na minha vida que vão me levar a ver se eu já tenho uma condição de melhorar isso. Aí você fala assim, tá, Cláudia, mas aí, por exemplo, digamos que se você melhora, eu não vou nem colocar que você foi fazer uma terapia de regressão, uma terapia de vida passada, não vou nem considerar isso, Theta Healing. Vamos considerar que você está naquele nível ainda que a sua mente está falando, deixa eu dar uma olhadinha, não sei bem se eu tô, acredito, comendo essa pilha. Digamos o seguinte, que aí você vem com uma família, pai e mãe, os irmãos, arruma um companheiro, uma companheira, um namorado, uma namorada, que aí essa situação que você vai se envolvendo na sua família vai levar você a ter atitudes, comportamentos que aí você resolveu aqui e integrou. Então você já é uma pessoa mais altruísta, você já é uma pessoa menos egoísta, você já é uma pessoa que não tem apego nenhum. E aí o que acontece com essa memória e esse registro? Ele cura. E na medida em que ele cura, ele vai para onde? Ele vem para cá, ó. Deixa eu vir para cá, porque assim, ele vem para cá, para o seu espírito. Então ele curou aqui, ele desaparece e o espírito integra. Entenderam? Eu acho que tá. Deixa eu chegar um pouquinho mais. Toda vez que eu faço isso no meio do vídeo, que depois eu não... Acho que agora deu. O que aconteceu aqui? Eu curei. Na hora que eu curei, o meu espírito foi, integrei essa experiência, integrei aqui. Não tem mais julgamento, eu não vou sofrer mais por isso. Eu não vou sofrer mais porque eu sou tão apegada, eu não vou sofrer. E é exatamente isso que nós estamos fazendo nesse momento. Nós estamos integrando essas experiências que estão aqui no meu campo, que eu espero que vocês estejam vendo. Eu estou, na medida em que eu curo, eu integro, e aí o meu espírito, e aí o que vai acontecendo aqui? O meu campo, ele vai ampliando. Então esse campo dimensional, ele vai se aproximando, digamos aqui, ele vai fazendo isso daqui, ó. Deixa eu mudar aqui pra cá. Ele vai fazendo isso daqui, ó. Ele vai se aproximando dessa realidade que é o meu espírito,
ele vai se aproximando da realidade que é o meu todo, então ele vai ampliando. E na medida em que ele vai ampliando, eu vou tornando o meu campo mais sutil, eu vou tornando o meu campo mais aberto, mais equilibrado, numa frequência de equilíbrio. Por quê? Porque esse momento da quarta dimensão é exatamente onde eu começo a acessar essas informações, só que eu ainda tenho coisas para curar que estão vibrando no meu campo. Então a quarta dimensão na transição, ela serve para isso. Então, e aí você fala, tá, Cláudia, mas assim, tipo, como assim? Como que eu vou acessar? Como que eu sei? É só na perspectiva do sentir. Não existe uma perspectiva de tomar remédio, de ter coisas, de, sei lá, comprar coisas. Não é uma perspectiva tridimensional, não é uma perspectiva do corpo físico. É uma perspectiva do sentir, do campo energético. Então, aí assim, quando você vai olhar na internet, que você vai estudar, eu não vou entrar nesse nível de detalhe para não fazer confusão na nossa cabeça, tá? Mas nós estamos mudando o nosso corpo, como tem nos estudos lá no Egito. Esse é o corpo K, digamos assim, corpo Ba, Merkaba, essa é a nossa Merkaba. Eu não vou entrar no detalhe da Merkaba, mas essa é a nossa estrutura, que é a Ba. Nós estamos mudando para o Merkiva. O Merkiva é a estrutura cristalina, ou seja, eu estou acessando essa estrutura cristalina de ascensão crística mesmo, de Cristo, de padrão de frequência mais elevado, tá? Sem julgar se é bom ou se é mal, porque aí, lembra, o espírito ele não está julgando, ele não está nem um pouco interessado se é luz, se é sombra, ele é tudo. Então ele fala, meu, integra, porque a gente precisa evoluir. Integra, porque você precisa se liberar desses apegos, você precisa se liberar desse padrão de energia que é muito denso, certo? Então eu posso saber o que é a tristeza, mas eu não preciso ficar na tristeza, vibrar na tristeza, que é um padrão muito denso que não está compatível com a quinta dimensão. Na quinta dimensão eu falo, eu sei o que é a tristeza, eu posso ensinar outros seres, eu sei o que é essa mistura, eu consegui experimentar isso. Tá? E aí isso dá uma condição pra gente de ser os fofinhos hoje do universo, porque tipo, o universo é ótimo, né? Do nosso sistema, vamos diminuir um pouquinho, então o meu ego do meu ser superior tá um pouco alterado. Digamos que nós, enquanto seres humanos do planeta, lógico, do planeta, mas desse sistema, a gente está tendo a oportunidade de experimentar realidades, porque essa dimensão que nós estamos, ela limita. Aí você fala, ai Cláudia, pera, não é tão legal assim, né? Não é legal enquanto a gente está aqui, mas quando você acessa o seu campo multidimensional, quando você acessa o seu espírito e você olha, uau, olha tudo isso que eu pude experimentar. Olha como eu pude evoluir enquanto ser, e olha quanto o planeta pode evoluir, sendo este ser que nos abrigou, né? É essa estrutura que nós estamos caminhando, essa estrutura do nosso campo, do nosso ser, que nós vamos acessar, que aí eles chamam, né, lá na cultura egípcia, e eu fui achar a parte teórica disso, muito desses referenciais, do Merkana. Então nós estamos saindo da estrutura do Merkaba para a estrutura do Merkana. E aí, quer ver? Peraí, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui. O Merkaba é essa estrela, ó, peraí que tá fugindo o foco. Vem pra cá, foco. O Merkaba é essa estrela aqui, ó. Ele tem uma estrutura de uma estrela invertida, uma estrela com a ponta para cima e uma estrela com a ponta para baixo. Para alimentar a estrutura do meu corpo, essa estrela, ela gira, a estrela de cima gira para um lado e a estrela de baixo gira para o outro, porque eu preciso sustentar o campo da dualidade. Então eu giro para um lado e giro para o outro. Na estrutura do Merkiva, que é essa estrutura aqui, para onde nós estamos indo, quer dizer, que nós estamos acessando, desculpa, eu já começo com uma estrutura que não mais é essa estrutura do Merkaba, mas é uma estrutura que tem outro sistema de geometria que gira para o mesmo lado. Então eu não tenho mais o contraponto do dual,
eu começo a girar de uma forma única. E aí você fala, tá, então, lógico, por quê? Porque eu já experimentei aqui, eu já tenho isso aqui integrado, eu já tenho o masculino e o feminino consciente, na minha consciência, eu já tenho a sombra e a luz na minha consciência, eu integrei, então agora eu acendo, agora eu expando isso daqui para eu chegar próximo do meu corpo cristalino, do meu corpo que é energia pura. Então, entende, galera, que assim, ó, a gente agora, esse campo multidimensional que eu tô acessando do meu ser, ele tá servindo para eu curar essas memórias, esses registros dessas almas que ficaram aqui, pulsando com essas memórias que elas não permitiram ainda, por causa da densidade, não permitiram que serem integradas por essa estrutura do meu corpo, pelo meu espírito. Então eu tô saindo dessa estrutura que gira, digamos assim, que está girando ao contrário, para uma estrutura exponencial, que está indo num sentido único, que é o sentido da integração, que é o sentido que me dá a possibilidade de ser esse todo, de me unir ao todo, de experimentar o todo, de expandir e acessar a quinta dimensão, que é para onde nós estamos indo, tá certo? Então, qual é a contribuição, então, nesse sentido, né? Ora, se nós estamos vibrando nesse momento, nós estamos atravessando a quarta dimensão, qual é o sentido da quarta dimensão? Curar. Curar o quê? Curar os registros e as memórias que estão no meu campo, para que eu possa expandir e integrar na minha estrutura espiritual, no meu espírito, na minha estrutura divina. Como que eu posso fazer isso, né? Bom, primeiro nós. Primeiro a gente precisa entender que os meus sentimentos, eles são sensações, são emoções. Ai, tô falando bobagem. Claro que o sentimento é sensação e emoção. Agora, quer ver? Olha o que aconteceu agora. Olha o que aconteceu. Eu comecei a falar com vocês do que era, já me perdi até. E aí eu tava falando com vocês uma coisa e comecei a pensar outra coisa que eu ia falar depois. E aí eu peguei e entrei num campo do automático, mente, certo? Eu me desconectei com a minha consciência, eu me desconectei. Eu entrei, eu quis ser muito rápido e a minha mente não acompanhou. Isso a gente faz o tempo inteiro. Isso nos aprisiona na terceira dimensão. Foi ótimo. Então, tá vendo que o campo tá mostrando? Ótimo. Por quê? O que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer o seguinte: como é que eu faço para transitar e curar melhor e integrar melhor isso, de forma que fique mais leve e que eu possa contribuir com todo mundo e que a gente possa exponencializar logo, porque fato, o padrão de energia do planeta, ele tá nos obrigando a expandir essa estrutura aqui, ó, expandir para acessar o nosso espírito. Ponto, é um mundo novo, essa nova era, certo? É essa estrutura pentadimensional que nós vamos viver. Depois a gente pode até discutir isso do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, cultural, a gente pode discutir isso. Mas agora, nesse exato momento, o que eu tô querendo dizer é como é que eu faço para que isso daí, para que eu possa curar-me, para que eu possa integrar melhor isso daqui, se faz sentido. Então, é isso aí. A primeira questão é, faz sentido isso que eu tô falando para você? Porque se não faz sentido, então, tipo, não tem nada, mas não tá fazendo sentido, não tem onde colar. Por mais que eu tente falar aqui, trazer conteúdo e não sei o que, você vai falar, viajou, velho, não dá. A sua mente não tá acessando e tá tudo bem, você não é mais nem menos, só que você ainda não tá acessando, você não consegue colar, você ainda não tem aonde você colar essas informações, não faz sentido. E aí vem, se eu falei que essa estrutura aqui vermelha, que eu tô chamando de alma, ela tá relacionada ao que eu sinto, à minha personalidade, ao que eu estou percebendo, como que eu mudo? Eu mudo a partir de confiar nas minhas intenções, confiar nos meus sentimentos, confiar nas minhas sensações, certo? E mudar comportamento.
Então, por exemplo, que é uma mudança de comportamento, por exemplo, é eu falar o seguinte: eu não tenho mais tempo para poder estudar tanto, fazer tanta pesquisa para trazer e compartilhar. Não tenho, é muita informação. Chega muita informação no meu celular o tempo inteiro. E aí eu comecei a tentar ler tudo, comprei livro, comecei a estudar. Não dá mais, Cláudia, acorda, não dá mais. Então, qual foi a minha mudança de comportamento? Eu vou confiar, eu mentalizo da mente. Eu mentalizo, trago aqui para o meu coração, certo? Que é o meu sentir, a minha consciência, e digo, ó, é o seguinte, eu preciso de pressupostos teóricos, eu preciso de mais conhecimento para eu ampliar o meu leque, para eu ampliar os meus vocabulários, para eu ampliar o meu conhecimento, para eu poder compartilhar e ajudar as pessoas a entenderem. Eu não dou conta de ler tudo isso, então eu vou confiar que o que eu preciso ler vai chegar até mim de alguma forma e eu vou saber. Ponto! Na hora que eu comecei a confiar, eu vou passando na minha timeline, vou passando, sabe, vou fazendo pesquisa, jogo lá no Google e eu sei que aí aparece aquele monte de opções e eu vou escolher a opção que efetivamente, porque assim, eu tô me comunicando com esse campo eletromagnético que entende a minha intenção, que entende o meu sentir, e aí ele vai responder de uma forma que eu não vou gastar tempo, sabe, tipo pescando, jogando e perdendo minhoca, né, perdendo isca, porque eu não vou conseguir pescar nada, ou então eu só pesco lixo, que não vai me servir. Isso é um exemplo de mudança de comportamento. Outro exemplo de mudança de comportamento, você fala assim, porque você não tá correndo o risco de ser demitida, ou então tipo, você não tá desempregada, você não tá... desempregada eu nem tenho emprego mais, certo? Não tenho, já abandonei meu emprego. E eu não quero ter emprego, eu quero ter liberdade para poder intuir, para poder cocriar, para poder sentir e deixar que o campo me entregue o que eu preciso, tá certo? E aí, essa é a grande virada. Essa é a grande virada para eu viver nessa estrutura aqui, ó, quadripentadimensional. Eu preciso confiar nos meus sentimentos, nas minhas intenções, porque a minha intenção é que vai atuar aqui, ó, nesse campo. É a minha intenção que vai fazer com que as coisas cheguem até mim. E não mais eu labutar, correr, porque eu tô numa matriz que esse corpo aqui, ó, ele já não tá mais respondendo como ele cansa, eu fico morrendo de sono, eu fico estafado, eu estou estressado, e aí começa, o meu corpo físico, ele começa a dar sinais de colapso. E aí, quando o meu corpo físico dá colapso, o que acontece com o meu corpo energético? Chimba, e é isso que eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Aí a parte 3 a gente vai entender quando a gente entra tanto em desequilíbrio que a ponto de interferir nesses campos eletromagnéticos. Tá bom? Beijo, até o próximo!